Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos estudar o capítulo 4, alguns versículos do capítulo 4 da carta do apóstolo São Pedro. Amado, não estranheis o fogo ardente que surge no vosso meio. Verso 12. Como se algo estranho estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois insultados, sois bem-aventurados, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, criminoso ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus por meio desse nome. Verso de número 19. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem entregar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Uma escola chamada sofrimento. Você já passou por ela? Talvez você está nela, não é verdade? A pergunta que filósofos, teólogos, leigos, pobre, rico, educador, não educador, tem feito há milênios de anos é: será que a vida não seria mais fácil? Será que a vida não seria melhor se não houvesse dor? Se não houvesse sofrimento? Viu? Talvez a nossa vida seria mais agradável. Um pregador brasileiro, ele disse o seguinte: há possibilidades que o imprevisível ocorra a você, a mim ou a alguma pessoa próxima de nós. Nunca se sabe quando. Ele vai chegar. O sofrimento nunca vai errar o seu endereço, viu? Qualquer momento, de madrugada, de manhã, à tarde, no almoço, na hora que você for deitar, ele vai chegar lá. E eu queria contar 3 histórias para você tentar entender isso, ver o nível de sofrimento que algumas pessoas passam. Anos atrás, um casal, já com 4 anos de casado, tentavam desesperadamente ter filhos, mas sem nenhum menor sucesso. Após vários exames, tratamentos dolorosos, ela finalmente conseguiu engravidar. A alegria foi tremenda, né? A gravidez muito curtida, acompanhada e paparicada. Chegou finalmente o momento do tão aguardado parto. Menino ou menina? Era um menino. Quando o médico foi dar o relatório, sua expressão revelava algo que incomodava as pessoas, revelava algo errado. A notícia inesperada pegou os pais, família, amigos de surpresa. A criança tinha a estrutura de um menino, mas havia nascido sem cérebro. 4 horas depois, essa criança faleceu. Como você lidaria com isso? Outro caso. Olha bem, eles eram um casal muito querido. Estavam casados há 2 anos. Tinham um bebê de 1 ano. Viviam muito bem. Subitamente, a esposa contraiu uma infecção renal aguda e 48 horas depois, ela falecia no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, nas mãos de uma das melhores equipes médicas do Brasil. Triste, não é? Isso acontece diariamente com pessoas espalhadas todo canto. Mas a terceira história, ela me chama a atenção e ela marca muito, porque olha bem, durante as férias de verão, uma família canadense com 3 filhos desceu para o sul, cruzou as fronteiras e entrou nos Estados Unidos rumo à Disneylândia. A expectativa era grande, todos aguardavam ansiosamente para entrar na terra do Mickey. Olha bem, enfim chegaram. O parque estava lotado, Foram a algumas brincadeiras e de repente, 2 dos seus 3 filhos, um de 5, um de 6 anos, sumiu do lado dos pais. Começaram a procurar de um lado para o outro, anunciaram e nada. Uma senhora, vendo aquele movimento, o desespero dos pais, então pediu, disse: olha, deixa eu ficar com a sua criancinha de 2 anos e vocês vão procurar, eu vou esperar aqui. E assim aconteceu. Aqueles pais passaram horas e horas procurando as 2 crianças,
não encontraram, então voltaram para tentar encontrar a bondosa velhinha. Mas tinha sumido a bondosa velhinha e a criança de 2 anos também. Então, num dia só, este casal ficou sem seus 3 filhos. E até onde se sabe, nunca foram encontrados. Sofrimento, uma dor terrível, não é verdade? Essa dor, de perder 3 filhos num dia só, não foi por doença, não foi por acidente, simplesmente estava num parque de diversão. Viu? E o Joe Stower, quando estudando o livro de Jó, ele diz algo interessante sobre a questão do sofrimento, os ensinamentos que nós devemos aprender acerca de Deus e o sofrimento. Ele diz, olha, Deus é onipotente, soberano sobre tudo, inclusive sobre a minha vida e sobre a sua vida. E ele diz que esse Deus é o Deus que dá, mas também é o Deus que tira. E nós sempre queremos o Deus que dá e repudiamos o Deus que tira, não é verdade? Então, olha bem, o que nós podemos aprender com este texto do apóstolo Pedro? Algumas lições nós podemos aprender aqui. E a primeira lição é: Deus quer que aprendamos a desenvolver uma visão bíblica acerca das provações. Esta é a primeira questão que o apóstolo Pedro quer ensinar para mim e para você. Ele disse, olha, você como cristão precisa ter uma visão bíblica, teológica acerca do sofrimento. E a primeira questão que o apóstolo Pedro diz para mim e para você é: não estranhe o sofrimento. Sofrimento não é algo que você deve estranhar. Não. E a palavra grega que o apóstolo Pedro está aqui usando, ela significa não se surpreenda, viu? Não se espante. Então, com isso, o apóstolo Pedro está dizendo que o sofrimento não é algo incoerente com a vida cristã. E nós vivemos num cristianismo doente, onde nos ensina que sofrimento é algo incoerente, que sofrimento é para quem está em pecado, sofrimento é para quem está distante de Deus, que sofrimento é a correção de Deus. O apóstolo Pedro diz que não. O apóstolo Pedro diz, não estranhem, viu? Não estranhem quando esse sofrimento vir sobre vocês. Eu gosto de dizer que muitas pessoas acham que fé é o elemento que ele usa para manter problemas distantes, doenças distantes, crises distantes. Eu tenho fé, então eu não vou passar por adversidade, não vou perder ninguém, não vou ficar desempregado. Mas eu gosto de definir fé da seguinte maneira: fé é a capacidade de se manter fiel ao Senhor, independente da circunstância, quer sejam elas favoráveis, quer elas não sejam favoráveis. Isso é fé. É manter fiel ao Senhor, firme ao Senhor. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro ensina que o sofrimento, em certas ocasiões, vão ser muito severos e vão tentar nos destabilizar. Ele diz aí, olha, no verso 12 ainda, que esse sofrimento ele vai vir como um fogo estranho, sabe? Como um fogo ardente, melhor dizendo. Ele disse, olha, a provação será como um fogo ardente sobre a minha vida, sobre a sua vida. Há certa dor, há certo sofrimento, que vai ser difícil a gente lidar com ele. Viu? Como a perda de um pai, a perda de um filho, a perda de alguém que você ama muito, né? Então esse sofrimento, ele marca a nossa vida. E não só a perda, mas às vezes como nós perdemos essas pessoas, também fica muito marcado. Olha para Jó, a casa caiu, o Jó não só perdeu os filhos, melhor dizendo, mas Jó perdeu os filhos de uma maneira drástica, viu? Porque a casa caiu sobre os seus filhos foram esmagados por uma casa que caiu em cima. Olhe para Davi, Davi não só perdeu 2 filhos, mas seus filhos foram assassinados. Então isso marca, além da perda, a forma como se perde, isso fica marcado em nossa alma. E o apóstolo Pedro vem e diz, olha, o fogo ardente, ele vem, mas não é para destruir, é para provar. Então isso é algo interessante, porque a palavra provar no grego que o apóstolo Pedro está usando, ela significa experimentar. Então Deus não usa o sofrimento para fazer você desistir, para fazer você ir embora da igreja, não.
veio para experimentar a mim e a você. Então nós podemos aprender aqui duas coisas neste ponto. Primeiro, que o sofrimento não deve nos causar nenhuma surpresa. Ele não é algo estranho à nossa fé, à vida cristã. Segundo, o sofrimento em certos momentos será mais intenso, não com o objetivo de nos destruir, mas de nos experimentar. Viu? Essa é a primeira lição que o apóstolo Pedro quer nos ensinar. A segunda lição que o apóstolo Pedro quer nos ensinar está no verso 13. Alegrai-vos. Então ele diz que não é para estranhar, viu? Então, aí ele vem e diz para nós no verso 13, mas alegrai-vos. Então, o que ele quer ensinar? Em segundo lugar, Deus quer que aprendamos que para ele não é suficiente sobrevivermos à provação, mas como sobrevivemos. E como? Alegrai-vos. Isso parece não ter coerência. Sorrir quando se é perseguido, sorrir, viu, quando a dor é grande, sorrir quando as perdas são irrecuperáveis, sorrir quando somos injustiçados, mas Pedro diz que é possível, sabe? Então, olha bem, isso é possível quando você deixa a filosofia do mundo, viu? Para ficar com os princípios da palavra. Quando você está numa aliança verdadeira com o Senhor Jesus. Então, nós precisamos aprender algo, viu? A provação é um período de nuvens escuras, é um período de humilhação, de decepção, mas é um período em que Cristo está conosco, nos experimentando. Cristo está dividindo a sua alegria conosco. E Ele quer que nós nos alegremos, mesmo em todos esses vendavais, sabe? Então, olha bem, a provação ela tem vários propósitos. E, em primeiro lugar, a provação vem para revelar quem nós somos, do que somos. Então, a provação revela que você é humano, que você é carne e osso, que você não é diferente de ninguém. Revela quem nós somos. Somos seres humanos que choramos também como os demais. Porque às vezes tem pessoas que parecem não ser humano. Parece que é imbatível, não sofre com nada, não chora com nada. E o sofrimento vem para mostrar que você é da mesma matéria que qualquer um. Em segundo lugar, provação, ela tem um propósito de desenvolver a santificação na nossa vida. Nos tornar mais santos, nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus. Em terceiro lugar, a provação, ela deve cumprir os propósitos de Deus. Então não é só sofrer, mas entender se Deus está cumprindo os seus propósitos na nossa vida. Então olha bem, o sofrimento divino é a maneira para nós desenvolvermos uma comunhão mais profunda com Cristo. Você tem se aprimorado no seu relacionamento com Cristo enquanto chora? Você tem lido mais a Bíblia? Você tem estado mais perto de Cristo? Você tem sido mais sensível à voz do Espírito Santo? Tem estado mais perto das pessoas? Então no verso 13 ele ainda revela mais algo que eu acho muito interessante. Porque no versículo de número 13, ele vai dizer, olha, pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Que maravilha! O sofrimento divino é a porta para que Deus revele a sua glória em nós. Você está experimentando mais da glória de Deus na sua vida? Este é o propósito do sofrimento. Olha bem, no verso 14 nós aprendemos outra lição. O sofrimento divino traz sobre o cristão o ministério do Espírito Santo de Deus, sabe? Então, em meio ao sofrimento, o Espírito Santo, ele está nos aperfeiçoando, ele revela mais a sua vontade, o seu querer. E eu finalizo esse ponto dizendo que o sofrimento divino, ele dá ao crente a oportunidade de desenvolver uma fé ímpar ou glorificar a Jesus, apesar de. Então é isso que o versículo 14 está nos ensinando. Então Pedro ensina que não é vergonhoso sofrer. Não. Sofrer por causa de Jesus não é vergonhoso, meu irmão, minha irmã.
que tem chorado, dizer, Deus, que fé é essa, que eu estou sofrendo muito. Mas se você sofre por causa da sua fé em Cristo Jesus, o apóstolo Pedro diz que não é vergonhoso. Está aí, ó, na palavra do Senhor bom Deus, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois insultados, sois bem-aventurados, pois o Espírito da glória de Deus repousa sobre vocês. Que maravilha! Nós vamos à terceira lição, terceiro aprendizado que nós podemos tirar desse texto, que está no verso 15 e no versículo de número 16. O versículo 15 e o versículo 16 diz assim, olha, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, criminoso, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus. Ah, meu irmão, Deus quer que aprendamos que o sofrimento em si não tem nenhuma glória, mas a causa do sofrimento, sim. Olha o que Pedro está nos ensinando. A questão não é se você sofre, mas por que você sofre. Essa é a questão. Porque sofrer, todo mundo sofre. Tem muitas pessoas sofrendo porque infringiu as leis da vida, sofrendo porque infringiu a lei da palavra de Deus, sofrendo porque infringiu a lei dos seus pais. Por exemplo, lá no maço de cigarro está escrito, olha, fumar é prejudicial à saúde. E hoje, muitas pessoas estão com câncer, dizendo, Deus, olha eu aqui com câncer, e fumou 20 e 30 anos. Então o apóstolo Pedro disse, olha, esse sofrimento que você provocou por desobedecer leis físicas, leis da palavra de Deus, viu? Você está aí com o seu rins prejudicado, porque bebeu anos e anos. Então o apóstolo Pedro disse, rapaz, e analise por que você está sofrendo. Você está sofrendo porque você não quis dar ouvido aos seus pais, a Deus, ao seu pastor, né, que falou, meu filho, não faça isso. O apóstolo Pedro diz, analisa por que você está sofrendo. Observe a razão, o motivo do seu sofrimento. E ele vai listar aqui. Ele diz, se alguém está sofrendo porque é assassino, se alguém está sofrendo porque é ladrão, se alguém está sofrendo porque é criminoso, ou porque se intrometeu em negócio que não deveria, ele diz, isso não tem louvor. É consequência dos seus atos. Mas ele diz, mas se você sofre por ser um servo de Cristo, se você sofre por sua fé em Cristo, aí isso é louvável. Então qual que é a lição que o apóstolo Pedro quer ensinar para mim e para você? Nem todo sofrimento é da vontade de Deus. Nem todo sofrimento glorifica a Deus. Há sofrimentos provocados pelo homem, mas há sofrimentos que promovem a glória de Deus e que aperfeiçoam o crente. Agora, que Deus pode usar, né, esse sofrimento por nossa desobediência e trazer glória para Ele? Pode, mas nós precisamos reconhecer, pedir perdão. Deus, eu desobedeci, eu não deveria ter feito isso. Então nós devemos entender isso. Viu? Que Deus quer que nós entendamos por que nós estamos sofrendo. Será que nós estamos sofrendo por escolhas erradas na nossa vida? Ou será que estamos sofrendo por nossa fé? O camarada disse que ia te mandar embora se você não deixasse de ser crente, porque você não quis mentir. Pode ter certeza, você pode ficar desempregado, mas Deus vai honrar a sua fé. Viu? Porque esse sofrimento traz glória. Então, olha bem, vamos finalizar com o verso de número 19, só para você ver que nós não estamos aqui falando heresia, né, sendo, viu, uma pessoa pragmática. Não, olha bem, ele diz, por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus. Olha bem, devem se entregar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Esse sofrimento traz glória. Se você sofre segundo a vontade de Deus. Então, vamos pensar nisso, não? Porque o sofrimento, que é segundo a vontade de Deus, ele traz alguns benefícios. O sofrimento, que é dentro da vontade de Deus, ele pode nos ensinar algumas coisas importantes. Primeiro, se você pegar Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4, você vai ver que o sofrimento dentro da vontade de Deus, ele faz a seguinte questão, ele não vem nos destruir, mas ele faz nos crescer. Então o apóstolo Pedro diz que, o apóstolo Tiago diz que esse sofrimento dentro da vontade de Deus
produz perseverança, produz perfeição, produz maturidade. Então, esse sofrimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que o sofrimento dentro da vontade de Deus, ele se torna uma arma de evangelização. Ele diz, olha, muitas pessoas, por ver meu sofrimento em Cristo Jesus, se tornaram mais audaciosos para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho. E estão pregando o evangelho. Está lá em Filipenses 1, 22 e 23. Então o sofrimento faz isso. O sofrimento, viu, ele se torna um alimento para as outras pessoas. Então quando alguém me vê sofrendo dentro da vontade de Deus, a maneira que eu reajo, viu, de não me afastar do Senhor, isso se torna um ânimo para as pessoas. Então a maneira que você encara o sofrimento, que você vive em meio à dor, vai ajudar pessoas ou vai desencorajar pessoas. Pense nisso. E eu finalizo aqui com o versículo 9 do capítulo 5 do apóstolo Pedro. Isso aqui eu queria que você marcasse na sua Bíblia. Porque o apóstolo Pedro, aqui está o consolo. Ele ensina como que eu posso encontrar o consolo no sofrimento. E sabe como é que a gente encontra o consolo no sofrimento? Ele diz, olha, não baixem a guarda. Vocês não são os únicos a enfrentar momentos difíceis. Olha bem, acontece o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo. Por isso, fiquem firmes na fé. O sofrimento não vai durar para sempre. Então, Pedro ensina algumas coisas fantásticas aqui. Primeiro, você tem que entender que não é só você que sofre. Você não é um caso isolado. Você não é a única pessoa que está sofrendo. Muitas pessoas estão sofrendo em várias partes do mundo. Viu? Às vezes de uma forma mais intensa que você. Em segundo lugar, ele diz, olha, esse sofrimento não é para durar para sempre. Pode durar para sempre aqui na terra. Mas para o céu, para onde eu e você vamos, ele não vai nos acompanhar. Porque ele vai enxugar dos meus olhos, dos seus olhos, todas as lágrimas. Estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, não desista da sua vida cristã por causa do sofrimento. Viu? Não deixe de congregar por causa do sofrimento. Faça que esse sofrimento produza coisas mais positivas na sua vida, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, eu oro com esta irmã, com este irmão, que está passando anos e anos, meu Pai, nessa escola chamada sofrimento. Pai, faz muito tempo que eles estão matriculados nessa escola e têm sofrido, Senhor, sofrido com tragédias, com desemprego, com doenças, com perseguições, com tantas coisas, Senhor. Estão aí, mas não fugiram da escola, estão na escola, Senhor. Pai, não sabemos até quando eles vão ficar nessa escola, não sabem qual vai ser a graduação deles nessa escola. Minha oração, meu Pai, é que o Senhor dê tua graça a eles, para que eles sobrevivam, para que eles cresçam, para que eles possam se aprimorar cada vez mais. Pai, assim nós oramos e assim nós agradecemos no nome de Jesus. Não deixe de deixar seu comentário, viu, no nosso canal, não deixe de compartilhar, viu, mandar para alguém. Que Deus te abençoe, que possa edificar a sua vida. Até o próximo vídeo.